Olá, olá. Estou iniciando hoje um projeto que achei por bem chamar de Momento Família. Vamos trocar umas ideias a respeito da família. O que é família? Como constituir? Por que foi constituída a família? Como conviver em família? Quais são as suas prioridades? Isso é um assunto interessante que deva ser considerado no nosso dia a dia. Então vamos falar um pouco sobre isso a partir de hoje, semanalmente, com um pequeno vídeo sobre assunto família. Nesse nosso primeiro encontro, gostaria de abordar um assunto bastante, talvez complicado de se entender para algumas famílias, para algumas pessoas, mas que também não seja tão mal interpretado. Quais são as prioridades nas nossas vidas? Prioridades nas nossas vidas. O que é mais importante para nós? O que vem primeiro em nossas vidas? Então nós podemos imaginar que estamos no leito da nossa morte e começamos então a pensar no que eu deveria ter investido mais durante a minha existência. Qual área eu deveria ter priorizado? O que eu deveria ter feito ou deixar de fazer? Onde cada coisa deveria ser colocada? O que eu perdi na essência da minha existência para ser diferente na minha passagem por esse mundo onde nós vivemos como meros passageiros? Então nós temos as prioridades. E a prioridade, primeiro, definir o que é. O que é prioridade? Prioridade é algo que deveríamos considerar importante em nossas vidas. Algo que deveria sobrepor a todos os outros objetivos. A princípio, essa palavra era meramente no singular, uma prioridade. Eu tenho uma prioridade, ou seja, aquilo que vem em primeiro lugar. Com o passar dos tempos, dos séculos, isso começou a ser pluralizado. A palavra foi para o plural, prioridades. Quais são as prioridades? O que eu tenho que colocar primeiro? Qual a ordem que eu devo colocar cada ponto na minha vida, cada aspecto na minha vida? Onde que entra dentro do meu viver diário, em que áreas competem mais a minha atenção? Espiritualidade, casamento, filhos, amigos, igreja, trabalho, saúde, descanso, educação e talvez algumas outras coisas que você se lembre ou que eu não tenho me lembrado que devo ocupar. O que eu vou colocar nessa ordem? Nós temos que manter aí um equilíbrio e tudo deve ser feito com bastante equilíbrio. Porque se alguma coisa sair fora desse contexto, a engrenagem pode quebrar aí seus dentes e não funcionar bem. Por exemplo, um casamento pode desarranjar e tudo ir por água abaixo. Mas se você começar a observar, um casamento não se desarranja da noite para o dia. Hoje está bem, amanhã, puf, acabou. O casamento ele vai se desorganizando ao longo dos tempos. Hoje é comum a pessoa usar aquela famosa expressão, entre aspas, vou casar agora, se não der certo, amanhã separa. O casamento não é assim. O casamento é um ajuste constante e ele vai se organizando com o tempo. E ao longo desse tempo ele pode desarranjar. E aí você fala assim, olha, meu casamento acabou da noite para o dia. Não é assim. Alguma coisa estava errada nas prioridades que foram colocadas no seu viver cotidiano, matrimonial, conjugal, que desandou em alguma coisa desagradável e acabou por fim a esse convívio. Então, dentro desse aspecto, nós vamos entender um pouco o que é prioridade aos olhos do que a Bíblia nos diz. A Bíblia, que eu creio e espero que você também creia, ser a palavra de Deus vivo, a palavra viva do Deus vivo.
A Bíblia por si só não tem um texto único que fale assim, esta é a prioridade que você tem que seguir na sua vida. Existe um ponto sim, certo na Bíblia, que diz lá em Êxodo, que você deve buscar em primeiro lugar Deus e o seu reino, que é o grande mandamento, também que está lá em Mateus 22, no verso 37 e 38, que diz o seguinte: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Amarás o Senhor teu Deus. Esse é o primeiro aspecto, a primeira das prioridades da lista. Deus é o primeiro, é a essência das suas prioridades. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, também em Deuteronômios, a própria essência da vida está em nosso relacionamento com o Senhor Jesus, e ele definiu assim: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E João 17:3, Jesus veio para que tenham vida e tenham vida em abundância. E no capítulo 10, verso 10, só Ele tem as palavras de vida eterna. Então essa aí realmente é a essência da nossa prioridade. Deus, o reino de Deus em primeiro lugar. As demais prioridades se resumem no segundo mandamento. No segundo mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Deus e o teu próximo. Você tem que observar aí como é que Deus divide essas duas esferas: Deus e o resto. Interessante? Deus e o resto. Então Deus, o reino de Deus em primeiro lugar, vem. O relacionamento com Deus é apenas uma categoria espiritual. Mas quem é o nosso próximo? Nós idealizamos aí o nosso próximo como estranhos, pessoas que estão convivendo conosco, mas que nós não conhecemos. Esse é o meu próximo, é meu amigo, é meu vizinho, que fazem parte da nossa existência, mas que estão caminhando conosco. Nós consideramos o nosso próximo, aquele que está perto de nós. Mas próximo mesmo é aquele que está ao nosso lado, no nosso convívio diário, caminhando conosco. É aquele que está ali no nosso dia mesmo, que eu posso falar assim: esse aqui é o que está próximo de mim a todos os instantes. E Jesus Cristo fala então com relação a esse próximo, que então vem a ser a nossa família. Convivemos com muitos próximos, que é o nosso cônjuge, os filhos, famílias, amigos, colegas de trabalhos, vizinhos, outros conhecidos que passam pelo nosso dia. Então, qual é a prioridade desse próximo? Esse próximo que está aí, segundo a Bíblia. A Bíblia, nos seus primeiros capítulos, revela no seu projeto divino como colocar esse próximo do nosso lado. A primeira ordem que Deus deu lá no Éden foi: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, lá em Gênesis capítulo 1, verso 28. Então, Deus projetou o casal para ser uma só carne. Gênesis capítulo 2, verso 24. Você vai conferir essa afirmação lá. Então, o que pode ser mais próximo do que isso? O nosso cônjuge é o nosso próximo, é o que está mais próximo, o que está mais ligado a nós. Então, Paulo ordena aos maridos que amem a sua mulher como o próprio corpo. Ame a sua mulher como o próprio corpo. Ele confirma a ideia ao declarar com naturalidade que a pessoa que
casada cuida como agradar a esposa ou como agradar o marido. Esse princípio é tão importante e antigo que o recém-casado não ia à igreja durante um ano. Veja bem, na época de Paulo, a pessoa se casava, ele ficava sem ir à igreja durante um ano. Por quê? Porque eles tinham que promover a felicidade um do outro, matrimonial, a felicidade da mulher que o homem tomou por esposa. O marido tinha que, nesse período de um ano, dedicar a ela, dedicar ao convívio agradável, a formar o leito familiar, o lar, a vida matrimonial. Isso está lá em Deuteronômio, capítulo 24, no verso 5. Então, o cônjuge é o aspecto mais valioso das nossas vidas. É a prioridade número 2. Primeiro Deus, o reino de Deus. Segundo, o cônjuge. Depois do cônjuge, o relacionamento mais importante é com os filhos. Deus, cônjuge, filhos. Então nós temos que tirar aqui da nossa visão aquele aspecto do filiocentrismo. E acontece muito hoje, em nossos dias, de um casamento terminar quando os filhos chegam. E é triste isso, porque os filhos vão tomar o lugar que antes o casal tinha um para o outro. Os cônjuges viviam harmoniosamente, chegou o filho, principalmente, vamos dizer assim, infelizmente, né, o casal às vezes nem assume esse papel, deixa somente que a mãe assuma o cuidado total do filho. Então a mãe se apega ao filho, deixando o cônjuge, deixando o marido em segundo aspecto, porque ela tem o aspecto principal de mãe, de cuidar do filho. Mas com o passar do tempo, com o passar dos anos, os filhos vão crescendo, vão se desenvolvendo e acabam se apegando mais ao filho do que ao próprio relacionamento conjugal. E cria-se então o filiocentrismo. Sabe aquilo que tudo que se faz para os filhos? Nós vamos sair, tem que preocupar com os filhos. Não podemos fazer porque os filhos não têm que ter nossa atenção. Temos que deixar porque os filhos, porque os filhos, porque os filhos. É o filiocentrismo. Não pode, nós temos que ter o lugar, o casal e o lugar dos filhos. Deus, cônjuge, filhos. Temos que enfatizar que o relacionamento do casal ele não pode ser prejudicado nesse aspecto, porque vai acabar dando sempre um problema na vida do casal. Os filhos ficarão para sempre ali com os pais? Não. Então, por que essa prioridade? O casal está sempre junto. Deus definiu que o casal vivesse junto até que a morte os separasse. Assim, quando se casam, né, vamos ficar juntos até que a morte se separe. Então, os cônjuges estão ali sempre juntos, para sempre. É o que se espera, a palavra de Deus, o que espera o que Deus propôs na vida da família. Mas os filhos crescem e se vão. Então não pode criar um problema em que o filiocentrismo atrapalhe esse relacionamento conjugal a ponto de que depois a família desfeita, o casal desfeito, os filhos se vão, pronto, acabou tudo. A essência não é essa. Se você tem o reino de Deus na sua vida, priorizando os cônjuges em segundo lugar, marido e mulher, esse relacionamento, os filhos serão criados à luz do reino de Deus, e uma vez formados, deixando o lar paterno, o lar materno, paternal, a família continuará. É bonito como se via no passado, talvez até um pouco distante, aquelas famílias onde todos os filhos que se casam, famílias numerosas, aí todos vão embora, daqui a pouco torna-se o lar materno, o lar paterno, aquele ponto de encontro. Por quê? Porque o casal não se desfez e manteve uma estaca firme do reino de Deus, que foi colocado em primeiro lugar na vida deles e em segundo lugar esse relacionamento. Se o relacionamento não se coloca no segundo lugar e se desfaz, os filhos formaram e foram embora, acabou toda a estrutura. Então, em segundo lugar, o relacionamento
conjugal, cônjuges. Terceiro lugar, os filhos. O quanto devemos priorizar a família ampliada? Essa é uma questão de difícil a ser decidida caso a caso. A família ampliada, os filhos que se vão, o que deve ser priorizado depois da lei? Não acabou, nós vamos viver nessa vida. Filhos, nós no Brasil temos uma família patriarcal e muito apegados à família carnal, essa família base, sempre. Nunca deixamos essa família, tá sempre ligados. Aquela expressão, está sempre com o cordão umbilical ligado à família. Os americanos, por exemplo, quando os filhos completam a maioridade, os pais logo falam assim, olha, já pode juntar as coisas e ir embora. Arranja seu apartamento, arruma seu emprego e sai. Nós vamos ver nessa vida. Nós não temos costume aqui no Brasil. A família aqui é apegada à sua família base para sempre. Sempre e sempre. Muitas vezes, quando o filho se casa ou a filha se casa e o casamento não dá errado, para onde eles voltam? Para a casa do papai e da mamãe, né? O que não acontece em outros costumes de outros países. Mas nós damos essa prioridade e é importante que se viva assim. Pois bem, a família é um projeto de Deus e ela é prioridade, deve ser prioridade, sempre. Então, para a gente desenvolver o trabalho cristão, a pessoa fala assim, mas buscar o reino de Deus, eu tenho que trabalhar na igreja, eu tenho que ir na igreja, eu tenho que ter o meu momento lá com Deus, eu tenho que cumprir a vontade dEle, eu tenho que fazer aquilo que Deus manda, mas vamos ter o cuidado, porque não é bem por aí que as coisas funcionam. Não devemos confundir reino de Deus na nossa vida com ativismo da igreja. Nós temos algumas áreas que devem ser observadas. Por exemplo, como é que eu vou colocar o meu trabalho? O trabalho é importante para honrar Deus, mas o trabalho está lá na frente. Deus falou que eu tenho que, com o suor do meu rosto, ganhar o meu pão. Então eu tenho que trabalhar. O trabalho é um castigo? Não, o trabalho não é um castigo. A Bíblia diz lá em 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 10, que aquele que não trabalha, que não coma. Então ele tem que trabalhar. E como é que fica a prioridade? Hoje as pessoas têm priorizado o trabalho em detrimento da família. E as pessoas falam assim, eu trabalho para morrer, porque eu tenho que sustentar a minha família. Eu tenho que preocupar com o futuro dos meus filhos. Meu irmão, minha irmã, não trabalho para morrer, trabalho para viver. E o trabalho não é essência, não é prioridade. Você tem que trabalhar sim, muito, mas tem um limite. E esse limite tem que ser respeitado dentro daquele momento em que você tem que observar também qual é a prioridade da sua família. Você tem que entender que existe vida além do trabalho. Você tem que ter tempo, você tem que sair, deixar, dar um passeio, viver com os filhos. O trabalho te dá o sustento, vai te garantir, porque está no plano de Deus. Você tem que sustentar sua família com o trabalho, mas também não pode ser aquela prioridade de você deixar a família tudo. Coloca filho numa creche, nem vê o filho direito. De noite pega o filho dormindo, de manhã leva o filho dormindo. O filho mal tem convívio com os pais porque estão totalmente presos ao trabalho como prioridade de vida. Porque eu tenho que garantir o futuro do meu filho. Quando o seu filho chega lá no futuro e quer deixar o lar, ele fala assim, eu não vou viver com vocês. Eu não aprendi com vocês. Vocês não me ensinaram. Vocês só me ensinaram a morrer no trabalho. E ele vai passar aqui novamente toda aquela vida de trabalho. Temos que trabalhar. Temos projeto de Deus também para a família. Mas cuidado na prioridade. Paulo afirma lá em Efésios, no capítulo 5, que ao decorrer do tempo nós devemos aproveitar melhor nosso tempo e segue algumas prioridades na Bíblia. Eu vou colocar aqui uma lista. Que em primeiro, obedecer à vontade de Deus, que é encher-se do Espírito.
Segundo, desenvolver o amor e submissão no relacionamento conjugal. Reino de Deus, relacionamento conjugal. Terceiro, desenvolver a honra e disciplina nos filhos sem irritá-los. Desenvolver a honra e disciplina nos filhos sem provocar-lhes a ira. Educar os filhos, dar atenção aos filhos. Desenvolver obediência e boa vontade no trabalho. Quarto ponto. Você no seu trabalho tem que ser testemunho. Você tem que viver bem, ter boa vontade. Não é falar assim, estou indo para a guerra, vou para a batalha, vou para a luta. Você tem que fazer seu trabalho em um lugar prazeroso. E quinto, as demais áreas da vida. Aí nesse aspecto agora que veio um ponto interessante. Primeiro, reino de Deus. Segundo, cônjuge, relacionamento conjugal. Terceiro, filhos. Quarto, trabalho. Quinto, demais áreas da vida. Nessas demais áreas da vida está incluído igreja. Ah, mas a igreja tem que ser o primeiro lugar. Eu não posso deixar a igreja por causa de família. Eu vi um depoimento de um irmãozinho num site na internet que eu achei interessante, que ele disse o seguinte, que eu priorizo a igreja na minha vida. Igreja na minha vida. Porque quando eu decidi a minha vida, eu me converti a Cristo e decidi batizar, a minha mãe me abandonou, falou que não queria me ver mais. O meu irmão me deu um bofetão na cara. O meu pai disse para mim que descarregaria um 38 na minha cabeça se eu me batizasse novamente. E ainda assim, eu deixei o que eles falavam, me batizei, me converti, me dediquei a minha vida para Deus. E graças a isso, meus pais hoje estão todos na igreja e eu tenho a família na igreja. Por isso que eu não deixo a minha igreja por causa de outra coisa. Meus irmãos, vamos interpretar isso aí de outra forma. Visão um pouquinho equivocada. O irmãozinho lá colocou em primeiro lugar na vida dele, com a decisão que ele tomou de batizar-se, de seguir a vida com Cristo, a decisão do reino de Deus na vida dele, não foi igreja. Em razão da conversão dele, da convicção que ele demonstrou para os pais, da convicção que ele tinha com Deus, Deus agiu na família dele e ele passou a ter uma família toda com Cristo. Não foi ativismo na igreja que fez com que ele se convertesse. Nós não podemos ser ativismo na igreja, deixar a família. Se alguém chegar até mim e falar assim, olha, eu tenho uma reunião na igreja, eu quero que você vá. Eu já falei, meu irmão, eu não posso, porque eu já disse que vou sair com minha família. Ah, mas você vai sair com a família e deixar o trabalho na igreja? Eu falei, vou, porque vou priorizar a minha família. O reino de Deus está em mim. O trabalho lá, a reunião, pode ficar para outro momento. Porque depois, quando eu partir daqui e encontrar com Cristo, que eu tinha convicção do reino de Deus em mim, a minha família estará sem minha presença. Mas Cristo estará com eles. A igreja está lá. A minha família está sem mim. Então eu tenho que estar com a minha família enquanto Deus me permite estar. E valorizá-la. Quando Deus disse lá dos mandamentos, que ele disse o seguinte, você vai trabalhar 6 dias e vai descansar 1 dia. Quantos dias de trabalho? 6. 1 de descanso, 6 por 1 de descanso. Aí houve-se aquela colocação muito comum na igreja. Você tem que trabalhar no dia que está descansando porque você está priorizando o reino de Deus. Priorizar o reino de Deus, segundo o que ele está determinando, é descansar. Você tem que descansar o seu corpo físico, porque essa máquina cansa. Ela pede arrego. Aí você não descansa, você se estressa, você aborrece a sua família, você briga com seus filhos. Por quê? Porque eu tenho que ir para a igreja, eu não estou com filho no meu dia de descanso. Ah, mas no domingo eu tenho que estar na igreja no dia de descanso. Tudo bem, vai para a igreja no dia de domingo, mas tenha um dia de descanso.
da sua vida. Eleja um dia dos seus 6, um sétimo dia, para que você descanse, meu irmão. O dia para a sua família. Fale assim, esse é o dia da minha família. Vou descansar com a minha família. Vou divertir com a minha família. Priorize. Aí, ouvi alguém dizer assim, ah tá, mas é o dia da família, então eu vou visitar as famílias, aproveito e já leio a palavra de Deus para eles. Meu irmão, é o dia da sua família, não é o dia de visitar a família do outro, porque o outro também quer descansar, e você vai lá para visitar, às vezes ele quer descansar, e você vai visitar, ele não vai se aborrecer. Entenda isso. Dia da sua família, tem um dia de descanso para você valorizar a sua família. E finalmente devemos recordar que essa relação de prioridade não visa gerar culpa em você, nem julgamento sobre outros que os outros fazem. Ela indica princípios divinos que alcançam uma verdadeira felicidade. São princípios divinos que você vai conseguir alcançar alegria na sua vida, alcançar paz na sua vida, harmonia. Você vai harmonizar. Pense bem no seu dia. O que você está priorizando na sua vida? Como é que está ficando a sua família? Estou aqui falando da sua família, da nossa família. Como é que está ficando a sua família em razão do que você está fazendo? Será que eu tenho que me preocupar mais com os relatórios lá da igreja? Quanto que eu visitei? Quanto que eu fiz de reunião? Quantas vezes eu fui na igreja? Quantos ensaios que eu tive? E eu pergunto assim, quantas vezes eu conversei com meu filho, quantas vezes eu saí com minha esposa, quantas vezes eu fiz um passeio com a minha família? Esse relatório está fazendo também? Como é que está esse relatório no final do ano? Será que o seu relatório no final do ano consta que você fez 300 visitas a outras pessoas? E no seu relatório familiar? Quanto de números existe da sua atenção à família, dos seus passeios com a família, dos seus bate-papos com a família, da sua conversa com o seu esposo, com sua esposa? Como é que está isso lá? Você já pensou nisso? Então vamos colocar prioridades. E vou repetir para a gente concluir. Deus, reino de Deus. Cônjuge, filhos, igreja, trabalho. Olha essas prioridades na sua vida, para que tudo ande bem, para que tudo vá bem na sua vida, com tempo para tudo, tempo para tudo. Só para concluir, a Bíblia exorta ao lazer, à alegria com amigos e familiares, como fruto merecido do seu trabalho. Você pode conferir lá em Eclesiastes, no capítulo 2, versos 24 e 25. Tudo isso faz parte da nossa vontade de Deus, do reino de Deus na sua vida. Pense nisso e que Deus te abençoe, te dê paz, harmonia e alegria na sua família. Amém?